Nós estamos iniciando mais um podcast aqui no nosso canal e hoje nós recebemos Gabriel Welfer, ele que é fisioterapeuta e atua na Aguiar Clínica Integrada. Qual é o tempo já de atuação, Gabriel, nessa sua profissão? Hoje, meu tempo de atuação já vai fazer 3 anos. 3 anos. 3 anos que eu já atuo na minha área. E por que escolheu a profissão de fisioterapeuta? Até a palavra é um pouco difícil, né? Olha, A profissão também é. é engraçado o jeito que eu falo quando eu me tornei profissional, porque assim, não era o que eu queria no início. Quando chegou as opções lá de escolher as graduações, fisioterapia estava muito fora do que era o que eu cogitava. Eu cogitava história, psicologia e jornalismo. Olha só. Aí, por conta do grupo que eu frequentava no ensino médio, o pessoal foi para fisioterapia. Daí meus pais olharam e falaram, não, tu vai junto. Não vai cursar aquilo ali, tu vai para fisioterapia. Aí me vi naquela área. Fui indo, no primeiro semestre, segundo ainda estava um pouco perdido. Aí no segundo ano me engatei num projeto que tinha de extensão. Aí onde me criei e fui até o final da faculdade. Sim. O tempo, quanto tempo que é de 5 faculdade? anos de formação. 5 anos. E aonde Isso. que foi? Foi em Balneário. Quando eu comecei a estudar, se chamava Avantes. Sim. Hoje já se tornou Uniavan. Tem um polo dela em Rio do Sul, Blumenau e Sim. outros pelos estados. Sim. Então, acabei estudando por lá. E qual que é o campo de trabalho? Porque tem várias, né? Então, é muito amplo o campo da fisioterapia. Vai desde fisioterapia básica, que seria a ortopédica, a traumato ortopédica, que seria lesão pós-traumática de acidente. Vai desde a saúde da mulher e do homem, vai desde a pediátrica, neurofuncional, vai para dermatofuncional também, esportiva. Trabalha também com segurança do trabalho, Sim. saúde do trabalhador e assim vai. E daí dentro delas, cada um tem seu nicho mais específico ainda. Sim. E depois que você termina os estudos, se forma e aí continua. Mesmo assim, vai sempre mudando. Sempre continua. Na vida de um profissional de saúde, todo mês, todo ano, tem que ficar se atualizando com as novidades. Não só com os termos, com técnicas em si, porque né, Sim. a gente tem que se aperfeiçoar para estar progredindo o tratamento dos nossos pacientes. O Gabriel nasceu em Rio do Sul, vai para Balneário Camboriú. Por que retorna para a região aqui? Iniciar a carreira. Vi na época que tinha poucos profissionais, aí surgiu a oportunidade de vir para cá. Sim. Aí desde então, quando eu cheguei em Taió, tinha 9 profissionais, se não me engano. Hoje já somos em quase 20, só em Taió, tirando Pouso Redondo, aqui em Salete, Sim. Rio do Campo. Cresceu bastante o número de profissionais na região. E você atua somente em Salete e Taió? Isso, hoje eu só atuo em Salete e em Taió. Sim. Mais em Taió e agora em Salete já vai fazer... Eu comecei ali, se não me engano, em agosto, com a Clínica Aguiar, onde eu venho ali 1 ou 2 vezes na semana fazer o atendimento no público daqui de Salete. Sim. Como é que é o seu trabalho diariamente? Agitado. Ultimamente está sendo muito agitado. Não está tendo nenhum tipo de rotina assim. Vou dar exemplo. Toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta são iguais desde de manhã até de noite. Não. Todas elas são totalmente diferentes um do outro. Até mesmo semanas. Tem um período que consigo, vou dar exemplo assim, trabalhar de manhã, eu consigo ir na academia no período da manhã, trabalho de tarde até de noite, fechou, faço minhas coisas. Tem dia que, como está acontecendo nas últimas 2 semanas, vou dar exemplo, segunda-feira, não consegui fazer nada de treino, nem corrida, nem academia. Terça, tive que acordar às 5 da manhã para conseguir correr, aí consegui depois ir para academia, foi mais tranquilo. Já hoje, também, acordei cedo, tudo, não consegui treinar ainda. Vou voltar depois para Taió ainda, vou ter que ainda concluir minha corrida que eu estou treinando. Sim. Estou fazendo um treino para uma meia maratona daqui 2 semanas. Aí tô... Como é que se diz? Em treino. Sim, sim. Ô, Gabriel, e é só particular que você atende? Hoje sim. Hoje eu só atendo particular. Por quê? Porque, assim, são vários fatores que influenciam para estar fazendo atendimento tanto com planos de saúde no público. No público, a gente tem 2 opções, ou é concursado ou prestador de serviços para a prefeitura. Hoje, para ser prestador de serviço da prefeitura, não sei aqui em Salete até então, mas lá em Taió precisa ter CNPJ. Por enquanto, eu só sou PF, não vi necessidade de até então estar abrindo
um CNPJ, então vou manter por enquanto assim. Até já conversei com meu contador sobre isso, ele disse, não, por enquanto vamos manter assim, mesmo que ainda pague um pouco mais de imposto, mas vamos segurar assim. Depois, se vê que está aumentando muito as coisas, daí progride para um jurídico. Sim. E como é que é o atendimento que você realiza? Então, as pessoas elas aparecem, mandam uma mensagem, tudo marcam, eu faço uma avaliação da pessoa, verifico todas as queixas dela que ela me passa, faço uma avaliação com base na queixa dela, para estar identificando quais pontos eu tenho que estar ali trabalhando, faço um diagnóstico fisioterapêutico, passo para ela e depois damos um encaminhamento ao tratamento. Uhum. Aí o tratamento varia de caso para caso. Então, desde 5 sessões ou um mês de tratamento até 1 ano para mais. Olha só. Só que assim, na vida profissional a gente não consegue estar fazendo esse tratamento de 1 ano para mais, porque muitas pessoas, obviamente pelo financeiro, acabam desistindo ali pelo terceiro, quarto mês. Então, mas eu tento estar levando a pessoa o máximo possível para que ela melhore e não precise tão cedo da fisioterapia. Sim. Até mesmo porque nosso trabalho é reabilitar e... Sim, e geralmente essa questão particular, né, que a gente falou anteriormente, mas tem também da questão de seguros, porque às vezes não é somente diretamente o particular, né? Às vezes a pessoa que... Tem os planos de saúde, tanto, digo, Unimed, SC Saúde, tem agora o outro que eu não vou estar lembrando o nome, Sim. de acidente de trânsito, enfim. Esses planos eles não acabam favorecendo muito o profissional. Não sei dizer outros profissionais de saúde, mas eu digo pela visão do fisioterapeuta. Hoje o valor monetário que é repassado para nós não compensa. E a demanda é muito grande. Então, muitas das clínicas que acabam tratando esses planos de saúde, tu vai ver que na maioria deles são de 5 pessoas a mais. Sim. Por exemplo, assim, tu chega lá no local, tem 5 pessoas com queixas parecidas fazendo exercícios parecidos. Porque pelo valor que o plano paga, não compensa atender uma única pessoa. Aí tem que atender em uma grande quantidade para valer a pena aquela hora. Sim. Por isso que eu já não tenho essa visão de estar atendendo com o plano de saúde. Até mesmo porque, como eu falei, às vezes atende 5, 6 pessoas de uma vez só. Eu não vejo vantagem nisso. Eu prefiro estar eu com a pessoa ali, olhando para a pessoa, tratando ela, estando de olho, e, enfim... Tomando conta da pessoa, só eu e ela. Sim. Ô, Gabriel, e geralmente, quais que são os casos mais, assim, talvez até a palavra corriqueiro que você atende? Ou que mais atende? Ou não tem? Tem. Hoje, o que mais aparece para mim é joelho, por incrível que pareça. Joelho e quadril. Acontece de vir pessoas com a coluna também, mas a grande maioria é joelho e quadril. Sim. É o que mais aparece. E idade? Variados. 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 Vai desde 15 anos, vai até 60 anos. E nessa sua profissão, qual que é a área mais importante? Para você, talvez para a gente, perguntando, seria a área mais difícil de trabalhar. A área mais difícil... Depende de vários fatores. Eu acho que hoje o mais difícil de fato seria um público ali de 40 anos para 60 anos. Digo difícil por conta muito do psicológico da pessoa, porque isso influencia muito no nosso tratamento. Porque às vezes a gente passa o tratamento, explica para ela como é que tem que decorrer o tratamento, como que ela também tem que agir, explicar para ela sobre a dor e a lesão. Às vezes ela não consegue entender e às vezes não acaba seguindo o tratamento corretamente porque... Sim. menospreza porque, já vivi tanto, esse rapaz aí novo tá falando isso, enfim. Esse é um público mais difícil de se lidar, mas... E pacientes acamados, você atende também? Também atendo. Hoje, os pacientes acamados que eu tenho na minha vivência, eu estou atendendo no Hospital Dona Lisete, ali em Taió. Sim. Aí eu acabo pegando o público que está no lar de idosos, que estão ali. Daí eu tenho 9 pacientes, hoje ao todos ali. Não são todos totalmente acamados, 3 conseguem caminhar tudo e um ainda está em transição de leito para caminhar, ficar sentado e tudo, enfim. Sim, sim. Mas a grande maioria deles ali está tudo acamado. O procedimento é o mesmo? Não. Não? Totalmente diferente. Eu tenho muito mais a vivência de estar trabalhando com pessoas que praticam esportes.
Aí ao ponto de chegar de uma pessoa que está acamada é totalmente diferente. Porque é uma pessoa que depende de eu estar fazendo os exercícios, não de uma pessoa que tem condição de estar fazendo. Então ali na grande maioria eu vou ter que eu mesmo fazer os exercícios para a pessoa. Eu vou ter que movimentar a pessoa. Então... E aí você falou, né, de esporte, mas é mais fácil de ter lesões praticando esporte ou não praticando esporte? É um misto. Porque se você não pratica nada de atividade, uma hora ou outra vai aparecer uma lesão. Principalmente na hora que você vai começar. Porque você não preparou o seu corpo para aquilo. Então, digamos assim, você vai correr, que é muito comum da pessoa ter a canelite. A pessoa não se preparou para começar a correr, ela só simplesmente começou às vezes, senti que estou indo bem, daí começa a correr, começa a colocar carga sobre carga em cima do corpo, da região da canela, e quando vê, ganhou uma lesão. Aí no momento que essa lesão virou crônica, daí... Sim. Aí vira o bicho para nós tratar. Aí você falou canelite, o que é? A canelite pode ser considerada de 2 fatores, ou por estresse sobre o osso da tíbia, ou pode ser por uma inflamação de um músculo da canela, que se chama... como que é o nome? É porque são muitos nomes também, né? Tibial anterior. Sim. É um músculo que ele passa na frente da tíbia. Enfim, daí quando se não está com estresse para ganhar uma fratura leve até, mas mesmo assim acaba incomodando, ou o outro está levando um estresse que pode estar levando para outras patologias. Aí vai mais afim, então. É que nem eu tinha falado da questão ali de quem não pratica exercício. Não, quem pratica exercício em excesso também causa lesão. Então, que nem eu estou num treino para correr uma meia maratona, eu sei que nesse meio tempo vai aparecer uma lesão. Isso que mesmo que eu me preparo, eu faço meus exercícios direito, eu sei que uma hora vai aparecer, porque estresse direto também acaba lesionando. Sim. Então... E mesmo em academias? Também. Também? Em academia principalmente, porque tem muita gente que às vezes quer trabalhar o ego dentro da academia, acaba se lesionando muito fácil. Mas você fala o ego de que maneira? Vou dar exemplo, a pessoa ela vai treinar, digamos que ela pega uma carga, digamos que ela vai fazer um supino. Ela está ali pegando 20 quilos. Conseguiu subir para 23 de cada lado. Conseguiu fazer umas repetições legais. Subiu para 25. Aí subiu para 28 e assim vai. Quando ela sobe muito rápido, a gente tem que adaptar não só o músculo, o tendão também, do nosso corpo. Aí, a partir do momento que a pessoa começa a subir muito carga, o músculo deve estar acompanhando. Ela pode estar até acompanhando, mas o tendão não. O tendão demora um pouco mais para estar acompanhando o músculo. Sim. Aí nisso que acontece das pessoas se machucarem. Às vezes romper o tendão, às vezes se lesionar, e assim vai. Seria até que tipo uma disputa dentro da própria academia entre os praticantes? Isso, muitas das vezes também acontece de pessoas que treinam juntos. Às vezes a pessoa já treina um pouco mais de tempo, ela já tem um treinamento. Aí chega uma outra que começou agora e também quer acompanhar, vai acabar se lesionando. E isso encontra bastante por aí. Como você analisa, já que nós estamos falando de academia, eu queria até te perguntar sobre essa questão de academia, porque a gente vê que tem aumentado muito as academias Sim. lotadas. Como é que você avalia essa questão? Por um ponto, é bom porque as pessoas estão tendo noção que elas têm que se exercitar. Se exercitar é bom para tudo. Saúde, doenças, é o tratamento eficaz para tudo. Então, assim, é um tratamento... O exercício, de fato, é o remédio para tudo que a gente tem. Sim. Desde doenças de coração, doenças pulmonares, doenças metabólicas, a problemas articulares, a problemas musculares e assim vai. A única coisa que eu fico preocupado da quantidade de pessoas que frequentam a academia é, como eu falei, o risco de lesões. Porque muita gente às vezes, dependendo da academia que tem os instrutores bons, que elas vão estar auxiliando, vão estar mostrando que às vezes não está certo aquele exercício, mas ao mesmo tempo tem aqueles instrutores que só olham de lado e... Sim, não ficam acompanhando ou orientando. Isso, viram a cara e deixa ali de lado e a pessoa acaba se lesionando e... Sim. Enfim. Ô, Gabriel, claro que eu vou te perguntando algumas dúvidas aqui que eu tenho também sobre essa questão de academia. Há uma idade mínima para iniciar? Claro Não. que a academia deve ter uma orientação também, né? Sim.
Tem uma história, até aconteceu isso comigo quando era menor, que eu queria começar academia e meu pai ficava falando, não porque tu vai parar de crescer, não porque tu vai parar de crescer. Não tem idade mínima para estar começando academia, óbvio que desde com acompanhamento. Não vou dizer assim, bota uma criança ali de 5, 6 anos para treinar, que ela vai saber treinar. Tem que ter um profissional adequado do lado dela Sim. também. E assim vai, até mesmo para uma criança de 12, 15, Sim. 16 anos, e assim vai. Porque tem o nosso técnico aqui que começou na academia esse ano. Tem 14 anos, né? Aí, ó. É por isso que eu já aproveitei para te perguntar. Sim. E é uma tendência isso cada vez aumentar mais? Sim, até mesmo porque ultimamente está crescendo muito o meio fitness. As pessoas estão olhando que os benefícios, no caso, um corpo estético, uma saúde boa, aí começa até aquela questão de, como eu falei, entre a competição entre colegas e assim vai. Um quer melhorar um pouco mais do que o outro, competitividade e assim vai. E claro, e a gente fala aqui academia, mas hoje cresceu muito na nossa região o Sim. ciclismo também, né? Também, o ciclismo cresceu bastante. Até mesmo a gente, eu não sei aqui em Salete, mas eu sei que em Taió tá tendo 2 provas anuais. Sim. Que tanto uma que é mountain bike e a outra que é modalidade speed. Que daí elas valem até pontuação, se não me engano, pontuação estadual e nacional. Essa que teve agora junto com a corrida noturna de Taió teve pontuação a nível nacional. Então tá pegando bastante até. E o pessoal tá praticando, né? Porque um puxa o outro, uma pessoa começa a pedalar, gosta do exercício em si, porque geralmente é em grupo. Geralmente eles se reúnem 4, 5 pessoas, daí vão indo. Saem cedo no sábado, no domingo. Geralmente o pessoal vai com o intuito de achar uma padaria para tomar café no final do exercício e acaba sendo assim. É um lazer que tem uma recompensa boa no final. Sim. E aquela coisa, né? Consequência do exercício, né? Uma boa saúde. Então, Gabriel Velfer com a gente, fisioterapeuta. Eu até nessa sua trajetória que você comentou, você tem aí exemplos de pacientes de quantas sessões que acaba ficando, um período de 1 ano, 2 anos? Então, isso é muito relativo de pessoa para pessoa. Vou dar exemplo assim, de um rapaz que apareceu ano passado. Ele, não sei se ele ainda é, mas ele era goleiro do União de Taió. Ele tinha fraturado 2 últimos dedos, não vou lembrar se é da mão esquerda ou da mão direita. Ele caiu em cima da mão e acabou fraturando. Nossa. Em torno de 5 sessões eu já liberei ele. Tanto para voltar a campo, quanto liberei da fisioterapia. Óbvio que ele fez tudo que eu falava para fazer durante as sessões. Ele fez tudo que eu falei para ele fazer dentro de casa. E também tinha o que somava que ele estudou até o 5º período de fisioterapia. Então ele tinha noção do que ele estava fazendo. Ele tinha noção que tinha que fazer. Da consequência, do que ele precisava. E enfim, liberei e tá aí hoje. Tá no gol jogando tudo certinho. Sim. Vou dar outro exemplo. De jogadores tem bastante, assim, que procuram? Uma procura assim mais mediana. Uhum. Porque o público do futebol, não só o público do futebol, tem muitas outras pessoas que acabam negligenciando o fisioterapeuta, acabam procurando outros profissionais para tentar resolver o problema que elas têm. E não seria o ideal. Não menosprezando o serviço de outros profissionais, mas Sim. digo assim, não é o ideal para aquela queixa. Então, vou dar exemplo assim, muitos jogadores acabam tendo lesões musculares durante o esporte, que seria uma ruptura muscular, muito comum no posterior de coxa. A pessoa acha, vou no massagista que vai resolver. Não é bem assim. É um tratamento um pouco mais delicado. Sim. Vai semanas para tratar. Então, vai desde 3 a 6 semanas, de 1 a 3 meses. Então, enfim. Mas acaba procurando bastante jogadores. Até então, antes de vir para cá, eu estava com um jogador amador que apareceu com bastante queixa no joelho de dor. Olha só. Avaliei ele, vi que não tem somente as dores no joelho, tem outras queixas também, Sim. outros locais para tratar e estou fazendo um tratamento para ele. Nessa questão que você fala de avaliação, como é que é essa avaliação? É por equipamento que você faz, não? Então, hoje eu acabo utilizando mais alguns aparelhos e a grande maioria é tudo de questionários. Faço os questionários, tudo certinho, verifico força, Sim. amplitude de movimento da pessoa,
Verifico também se a pessoa tem algum encurtamento muscular, se tem alguma excessividade de alongamento também. Que mais? Na grande maioria é isso mesmo. Testes ortopédicos para ver se aparece sim. alguma outra queixa também. E há uso de equipamento na recuperação? Também. Também? Hoje, eu, na minha prática clínica, eu utilizo mais em si dos exercícios e acabo utilizando das faixas elásticas. Peso corporal, peso de 1, 2 quilos, anilhas, barra. Tem outros equipamentos que auxiliam, que daí é o famoso choquinho, Sim. que muitas pessoas utilizam, mas eu não gosto de utilizar na minha prática clínica. Eu prefiro em si trabalhar ou terapia manual, que seria com as mãos, ou de fato com exercícios com elásticos, pesos e assim vai. Eu até vou te fazer essa pergunta, porque eu nunca procurei um fisioterapeuta. Certo. Mas a minha pergunta é, tem muitas pessoas que não procuram por não saber que seria preciso um fisioterapeuta e acaba procurando um outro profissional? Qual seria esse profissional que a pessoa procura? Também acontece de ter muito das pessoas não entenderem que às vezes é o fisioterapeuta que trata aquilo. Às vezes a pessoa chega e não percebe que tem aquilo. Vou dar exemplo, fugindo um pouco da minha prática clínica, mas eu vivenciei isso bastante. Sim. As mulheres acabam negligenciando, espirrou, urinou um pouco. Fez um pouco de força, urinou um pouco. Isso não acaba sendo normal. E tem muita gente que acha que é normal e vai deixando. Isso daí seria já um papel de fisioterapeuta pélvico. No Sim. caso, ali na clínica Aguiar, a gente tem a Natália hoje, que trabalha com essa área. Está se especializando nessa área da saúde da mulher. Sim. Que trata toda essa área de incontinência urinária, trata também de outras disfunções do assoalho pélvico, enfim. Também do homem. No caso ali, o homem fez uma retirada de próstata, acontece de ter perca urinária, também trata isso, enfim. Aí que nem tu falou ali, outros profissionais, eu digo assim, a nossa região acaba tendo muita procura por massoterapeutas e, enfim, massoterapeutas, massagistas. Massagista. Acontece de ter gente... É o que tem mais, né? Isso, acontece de ter gente até me falado que foi no Bezendor e eu fico às vezes eu fico olhando assim, meio sem jeito, fico tipo, cada um vai no que... Sim, mas é importante que você fala isso, Sim. né? Porque às vezes a pessoa ela vai, depois ela volta, ela continua, ela fica 1 ano, 2 e não resolve o problema dela. Isso. Sobre uma outra pergunta que eu queria fazer aqui para ti, antes da gente finalizar, o Gabriel Welfer, a mágica na fisioterapia, nesse setor teu que é a fisioterapia, às vezes a palavra que foge. Como é que eu vou te dizer? A mágica da fisioterapia está no profissional estudar. Digo assim, porque não é só ir e fazer o que acha que bem entende. Tem que, obviamente, avaliar o caso da pessoa, ver quais são os achados que a gente encontra na avaliação dela, Sim. prescrever e sempre, além de prescrever, sempre estar avaliando e reavaliando. Ou seja, o rapaz foi sábado comigo, ele já fez os exercícios que eu passei para ele. Ele foi hoje, eu fiz os mesmos exercícios, só que eu acrescentei algumas coisas. Eu sei que na próxima vez que eu ver ele, eu vou ter que reavaliar e refazer alguns exercícios. E eu sempre fico nesse meio, porque o corpo é muito rápido para adaptar. Então isso acaba não se tornando em si uma mágica, mas digo porque o profissional ele tem que ter mais ou menos um caminho. Não é só ir lá e fazer, vou fazer isso que sempre dá certo. Não é receita de bolo. Tem muitos pacientes acabam pensando, vou na fisioterapia porque sempre a mesma coisa, sempre choquinho, um alongamento ou outro. Não. Enfim, não é só uma mágica. É um trabalho por trás bem grande. Sim. Até mesmo muita gente chega para mim e fala assim, a fisioterapia é só ir ali 1 horinha. Não, para o profissional não. Eu tenho que dedicar cerca de 3 horas para um paciente só. A pessoa marcou, vou dar exemplo, marcou uma avaliação. Eu tenho que ir, olhar a ficha dela, eu tenho que avaliar, tenho que ver se aquela ficha tá boa para ela, para as futuras possíveis queixas dela. Aí passei dessa parte, daí tem toda a documentação, avaliação, verifico a pessoa, tudo, daí vai mais 1 hora, 1h30. E depois disso eu tenho que, além disso, fazer o diagnóstico fisioterapêutico, eu tenho que fazer o plano de tratamento e daí progredir para o tratamento em si. Sim. Então vai muito mais além de só olhar para a pessoa, perguntar umas coisas e fazer uns exercícios. Não é simples assim. E o que você falou é 1 hora. Isso é o atendimento para o paciente, né? Isso, vai assim... no caso, quando o paciente me vê, em torno ele me vê 1 hora, 1h30. Mas eu, por trás, estou fazendo muito mais do que isso. Sim. Então demora muito mais tempo de estar fazendo. Ô, Gabriel, e qual que é o maior desafio nessa sua profissão?
nesse tempo que você está aí, o que você considera o maior desafio? Fisioterapia, eu estou aprendendo a falar aqui a palavra aqui. Na minha vivência, o mais difícil é fazer a pessoa entender que ela tem que continuar o tratamento a longo prazo. Porque tem muita gente que acha que parou de doer, vou parar. Parou Que nem de um remédio. doer, tipo... fiz o tratamento todo com a pessoa, vou dar exemplo para um joelho. Parou de doer. Não vou mais fazer porque parou de doer. Não é bem assim, tem que continuar fazendo tratamento. Tratamento pro resto da vida. Então, aí tem gente que passa um tempo, tô com dor de novo, não sei o que, daí eu pergunto, tá fazendo exercício que eu passei para tu fazer? Aí olha e começa a sorrir, não cheguei a fazer mais, então eu falo, Então vai ter que reiniciar todo um processo, então a pessoa tem que sempre manter uma constância, mesmo que seja 1 ou 2 vezes na semana para fazer o exercício, sempre fazer para tá, como é que se diz? Não deixando de fazer, Sim. não perdendo os ganhos, enfim. O futuro do Gabriel Welfer na fisioterapia, como você vê? Eu vejo... Eu vejo um cara que quer ter um local voltado como se fosse, não em si uma academia, como se fosse um centro de treinamento para o esporte. Desde pessoas para tratar lesão, para prevenir lesão e para praticar exercícios de, enfim, modalidades variáveis. Sim. Digo assim, não só como uma academia, mas digo algo muito maior. Vou dar exemplo, tem muita gente que é atleta, vou dar exemplo, corredores, eles precisam estar fazendo exercícios específicos. No momento que ele está fazendo esse exercício numa academia convencional, aquelas pessoas que só sabem fazer aqueles exercícios convencionais vão olhar torto para a pessoa. E a pessoa pode se sentir um pouco incomodada, porque ela tem um treino específico, aquela pessoa, enfim, está julgando ela. O outro exemplo, a pessoa é lutadora de arte marcial, ela precisa fazer uns treinos específicos. No momento que ela está numa academia convencional, esses treinos acabam se tornando piada. Eu quero ter um local onde a pessoa consiga fazer esses treinos, onde todo mundo que está ali está com o mesmo intuito, melhorar a performance dela no esporte. Desde o momento, como eu falei, desde tratar uma lesão, Sim. até prevenir futuras lesões e melhorar no esporte. Seria algo assim. Sim. Quando você vai num jogo de futebol, na TV você já está assistindo, o jogador já está em campo, logo ele já está jogando. Mas se você vai no estádio, você vê que é bem antes. Sim. Que é interessante. Mas quando você vai assistir um jogo de voleibol profissional, também é impressionante, né? Sim. É 1 hora antes, praticamente. Sim. O fisioterapeuta, ele está dentro de todos os esportes hoje. Não tem nenhum esporte que ele não esteja. No futebol, todo clube de futebol tem alguns fisioterapeutas. Óbvio, tem aquele que vai para campo junto com o clube, junto com o médico, comissão médica, tudo. Mesma coisa equipe de vôlei, vai ter um fisioterapeuta. Que mais? Jogador de tênis vai ter um fisioterapeuta. Todos os atletas, não só profissionais, mas amadores digo que competem bastante, quase todos eles têm um fisioterapeuta de confiança. Porque, né? Sim. O atleta precisa ter um fisioterapeuta, porque vive com lesões, vive com queixas, porque ele precisa sempre estar se renovando para a próxima competição. E assim vai. E isso todas, eu falo no futebol que a gente falou, no voleibol, ou que seja, todo esporte profissional tem esse aquecimento. Todo esporte tem o aquecimento, tem um fisioterapeuta ali por trás, além de prevenir lesões, tratando as lesões também. Enfim, sempre tem um fisioterapeuta ali por trás. No entanto que ali, hoje em Taió, tem o Clube do Cacique. Nos últimos 2 anos eu atuei com o clube na Liga Rio Sulense. Eles entravam em campo, eu entrava junto com a comissão. Acontecia, vou dar exemplo, um trauma, um impacto de alguém. Vou dar exemplo, o jogador o time ao contrário chutou o tornozelo de um jogador do Cacique. O jogador do Cacique caiu, árbitro chamou, quem entra em campo para dar uma avaliada sou eu. Chego lá, não é só jogar água e jogar um sprayzinho, não. Sim. Tem que avaliar, fazer um teste ortopédico para ver se não nenhuma estrutura foi afetada, perguntar para o jogador se ele tem condição, e assim vai. Não é só um trabalho de ir ali, olhar e faz a grande diferença. Faz a grande diferença. E você falou no início, mas aí eu te pergunto, há muita concorrência? Como é que você vê essa questão aqui na nossa região, nessa sua profissão? Há concorrência, sim, bastante, até na nossa região.
Só que eu levo muito em consideração que o sol nasceu para todo mundo. Então, assim, eu não vou disputar clientes, pacientes com outras clínicas, porque aquele paciente ele tem que entender cada profissional que ele procura. Se ele me procurou, é porque eu sei que ele precisa do meu serviço. Se ele procurou outro profissional, preferiu aquele profissional. Eu não vou julgar o paciente, porque cada um tem sua livre escolha, mas eu fico como falei, o sol nasceu para todo mundo, então eu não fico muito, como é que se diz, cabreiro com isso tudo. Então, Sim. óbvio, vai de profissional para profissional se ele vai conseguir resolver o problema daquele paciente. Se não conseguiu, provavelmente o paciente vai procurar outro, ou ele ganha uma experiência de uma fisioterapia não eficiente. Vai daí fazer aquele comentário, a fisioterapia não funciona. Mas, às vezes, ele não procurou um profissional adequado. Sim. E assim vai. O Gabriel também faz plantão? Ou não? Não, plantão não. Depende. Sim. Depende do que for. Às vezes a gente está aí disponível. Sábado, domingo, se acontecer alguma coisa, Sim. está disponível. A importância da Aguiar Clínica Integrada, como é que você destaca toda essa estrutura? Então, ultimamente, desde quando eu comecei a trabalhar com eles, eu vi que eles estão bastante empenhados, até mesmo pela quantidade absurda de profissionais que eles já colocaram dentro da clínica. Quando eu cheguei ali na clínica, era os 4 Aguiares. Cheguei, daí tinha a Nutri, que tinha acabado de começar, mas, se não me engano, a psicóloga. Aí logo eu cheguei e quando eu fui ver já tinha mais uns 5, 6 profissionais. Eu fiquei até assustado pela quantidade que eles estão tomando forma pela clínica. E eu tô vendo que eles estão... Já são mais de 10, né? Já são, se não me engano, são 13 ou 14 profissionais ali ao todo. Sim. E só evoluindo. Não sei, pelo que eu soube esses dias, eu escutei eles falando que talvez querem ampliar um pouco mais, querem trazer um espaço específico para a fisioterapia em si ali na clínica deles, trazendo outras modalidades também, além da fisioterapia, como o Pilates, Sim. A fisioterapia pélvica com a Natália, a fisioterapia respiratória e esportiva comigo, enfim. E eles estão evoluindo bastante até. A sua família, o apoio na sua profissão, Gabriel? Bom, todos eles me apoiam, até mesmo tanto meus pais quanto meus tios. Que mais? Meus roupas, eles apoiam, mas eles não entendem o que eu faço. Mas, enfim, eles não entendem muito bem o que eu faço. Eu já mostrei para eles um pouco do meu serviço, mas ainda eu sei que eles têm dúvida. Mas, de resto, a família apoia tudo 100%. Então, desde começar algo novo, desde montar uma clínica nova, desde começar algo novo, enfim, todos eles estão sempre apoiando eu. Que bom. Gabriel Velfer, fisioterapeuta. Muito obrigado, sucesso aí nessa sua carreira. Obrigado. E o espaço para a sua mensagem final. Procure um fisioterapeuta. A partir de qualquer dor que surgir, sempre procure um fisioterapeuta que ele vai saber dizer o melhor caminho. É isso que eu digo. E à disposição aí na Aguiar Clínica Integrada. Isso. Tem o Guilherme que é jogador também. Isso. Eu vou atender ele sábado de manhã. Ele sábado de manhã e logo depois dele o sogro dele. Vou dar uma calibrada nos dois para ver como é que eles estão. Grande abraço aí para o Guilherme. Agradecemos então o Gabriel Velfer, fisioterapeuta, com a gente aqui em mais um podcast na Técnica Muriel Caran.